Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com gerência de memória, né? Bem, historicamente, uma memória, quando a gente fala de memória, memória principal, né? Aqui, especificamente, a gente vai tratar da memória principal, porque tem a memória secundária, tem o HD, o SSD, os pendrives da vida, né? Que a gente chama de memória secundária. Historicamente, a memória principal sempre foi vista como um recurso escasso e caro. E até hoje é, né? Você comprar uma máquina com 16 gigabytes de memória é bem mais caro que você comprar uma máquina com 8 gigabytes de memória, né? Uma das maiores preocupações dos projetistas foi desenvolver sistemas operacionais que não ocupassem muito espaço de memória. Ah, não, eu quero instalar um Linux mais leve. Ah, eu quero instalar a versão do Windows 10 que é mais leve que o Windows 8.1, né? E assim por diante. Mas a gente sabe que, à medida que os softwares vão evoluindo, eles utilizam cada vez mais memória, né? Para você instalar o Windows XP, o sistema operacional Windows XP, você gastava 512 megabytes de memória. Para você instalar o Windows 10, você precisa ir de 4 GB, né? O Windows 11, para você ter uma ideia, ele não instala em máquinas com menos de 8 GB, a não ser que você configure para isso. Então, à medida que os sistemas operacionais vão evoluindo, você tem aí um aumento na memória, né? Não, na quantidade de recursos que é utilizado. Uma das maiores preocupações dos projetistas foi desenvolver sistemas operacionais que não ocupassem muito espaço de memória. Isso nem sempre é verdadeiro. Mesmo atualmente, com redução de custo e, consequentemente, aumento de capacidade da memória, seu gerenciamento é um dos fatores mais importantes no projeto de sistemas operacionais. A gerência da memória é algo que os sistemas operacionais fazem que é importante, né? Que a gente já pode passar para as funções básicas, né, do gerenciamento de memória. Em geral, programas são armazenados em memórias secundárias. O seu exe, o seu executável, ele está lá no HD da máquina, no SSD, no pendrive, né? E depois, quando você dá dois cliques nele, ou quando você manda executar, é que ele é carregado para a memória. O sistema operacional que faz esse carregamento traz lá da memória secundária e joga para dentro da memória principal. Como o processador somente executa instruções localizadas na memória principal, o sistema operacional deve transferir programas da memória secundária para a memória principal. O que eu disse em outras palavras, né? Bem, aqui continuando, como o tempo de acesso à memória secundária é muito superior ao tempo de acesso à memória principal, o sistema operacional deve buscar reduzir o número de operações de entrada e saída na memória secundária, porque senão o processador fica ocioso esperando o SO buscar dados da memória secundária, né? A gerência de memória deve tentar manter na memória principal o maior número de processos residentes. Então, esse é o desafio. O desafio é você manter o maior número de processos executando na memória principal, né? Bem, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. Mesmo na ausência de espaço livre, supondo que você está ocupando toda a memória do sistema, né? O sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Então, o sistema operacional garante isso. Você pode ir abrindo processos, você pode ir abrindo, por exemplo, eu tenho uma versão do Chrome aqui, eu vou abrindo vários navegadores e nunca fecho. O sistema operacional vai degradando a performance, mas ele sempre, né, permite você fazer isso, mesmo que você ocupe mais memória do que tenha na máquina, né? Isso é possível por meio da transferência temporária de processos que estão na memória principal para a memória secundária, liberando espaço para novos processos. Esse mecanismo é conhecido como swapping e será detalhado posteriormente. O que é o swapping? É uma extensão da memória principal. O sistema entende que você tem mais memória e aí ele usa a memória secundária, o HD ou o SSD, para expandir a memória principal, né? Essa que é a ideia do swapping. Por exemplo, no Linux, quando você instala o Linux, você vai criar duas partições no mínimo. A raiz, né, para raiz, que é o barra que a gente fala, né, que seria o C2 pontos do Windows, né, você tem a raiz lá no Linux, e você vai ter uma memória de troca que é chamada swap, né, que é um outro sistema de arquivos, um outro controlado pelo sistema operacional que serve exatamente isso, para expandir a memória principal, beleza? Continuando aqui,
alocação contígua simples. O que é isso? Na alocação contígua simples, a memória principal é subdividida em duas áreas, uma para o sistema operacional e a outra para o programa do usuário. Aqui abaixo vai ter uma imagem que ilustra isso. Sistemas operacionais que gerenciam a memória usando alocação contígua simples, ele vai fazer dessa forma aqui. Você vai ter o sistema operacional que está na memória principal e você vai ter a área para os programas. Essa seria a alocação contígua simples. Dessa forma, o programador deve desenvolver suas aplicações preocupados apenas em não ultrapassar o espaço de memória disponível, ou seja, a diferença entre o tamanho total da memória principal e a área ocupada pelo sistema operacional. Esse tipo de organização foi implementado nos primeiros sistemas operacionais. Então, os primeiros sistemas operacionais utilizavam alocação contígua simples, né? Essa que é a ideia. Beleza? Nesse esquema, o usuário tem controle sobre toda a memória principal, podendo ter acesso a qualquer posição da memória, inclusive a área do sistema operacional. Para proteger o sistema desse tipo de acesso, que pode ser intencional ou não, alguns sistemas implementam proteção por meio de um registrador. Então, esse registrador aqui é responsável por definir os limites do que é o sistema operacional, do que é a área de programa, né? E caso o programa acesse uma área de memória indevida, né? Aí o sistema operacional tem essa visão e pode dar uma mensagem de erro, né? Mostrando que ele está acessando uma área de memória indevida. Apesar da fácil implementação do código reduzido, a alocação contígua simples não permite a utilização eficiente dos recursos computacionais, né? Pois apenas um usuário pode dispor desses recursos. Essa que é a ideia aqui. Alocação particionada. Sistemas operacionais evoluíram no sentido de proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Nos sistemas monoprogramáveis, você tem um programa em execução, o processador permanece grande parte do tempo ocioso e a memória principal é subutilizada. Os sistemas multiprogramáveis, com vários processos, vários programas, já são muito mais eficientes no uso do processador, então o processador executa mais processos, né, necessitando assim que diversos programas estejam ao mesmo tempo na memória principal. Aí, para essa situação, criou-se a alocação particionada. A alocação particionada ela pode ser alocação particionada estática e dinâmica. A gente vai ver posteriormente aqui a dinâmica. Na alocação particionada estática ou fixa, a memória é dividida em pedaços de tamanho fixo. Você pega a memória, divide ela lá em partições, né? Você cria pequenas partições dessa memória, né? E ali de forma estática, né? Então, o sistema operacional, na hora que ele carrega, ele já pega a memória e já faz esse particionamento estático. O tamanho das partições deve ser estabelecido na fase de iniciação do sistema operacional. Então, o sistema operacional startou e ele vai definir essas partições da memória RAM, né? Aqui, essa figura, ela ilustra esse processo, né? Então, você tem um sistema operacional e aí você tem partições. Você tem partições aqui de 2K de tamanho, de 5 KB, de 8 KB, né? E o sistema operacional faz esse particionamento de forma estática, né? E aqui você tem os programas a serem executados, né? Você tem um programa E, que ele tem 3K, um programa D, que tem 6K, um programa C, que tem 1K, o B, 4K, e o A, 2K bytes, né? Essa aqui é a ideia. E aí você vai fazer o gerenciamento dessa memória para poder executar. Então, na partição 1, você pode alocar, né, o sistema operacional pode alocar o processo A e o processo B, o programa A e o programa B. Por quê? Porque ela tem 2 KB, e aí o programa C aqui tem 1 KB, o A tem 2 KB, que cabe nesse particionamento. Lembrando aqui que eu estou falando de alocação particionada estática, porque as partições têm tamanhos estáticos. Já na partição 2 eu tenho 5, então posso executar o processo E e o processo B, porque eles têm 3 e 4 KB respectivamente. Beleza, e na partição 3 eu tenho 8 KB que eu posso alocar o processo D, né?
Essa que é a ideia da alocação do particionamento estático, né? Bem, quando o programa é carregado, o loader... aqui, ó. Com a evolução dos compiladores, montadores e linkers e loaders, isso aqui é no processo de criação de programas. Você precisa desses 4 caras aqui. Normalmente as ferramentas embutem ele em um único ambiente que a gente chama de IDE, que já faz parte desse processo de compilação, montagem, link e carregamento, né? Então você gera um executável, todas essas etapas aqui já foram feitas, né? No código relocável, todas as referências de endereço no programa são relativas ao início do código e não a endereços físicos de memória. Dessa forma, os programas puderam ser... Então, assim, você começa o seu programa quando os compiladores evoluíram e todos os endereços dele é a partir do primeiro endereço de memória que é dado para esse programa. Quem dá é o sistema operacional. Foi a evolução que foi feita. Antigamente não. Antigamente o cara tinha que escrever os programas usando aquela área de dados, né? Aqueles endereços que foram alocados para ele. E aí aquele programa só executava naqueles endereços ali. Por exemplo, entre o endereço, vou dar um exemplo aqui, né? O endereço 100 da memória e o endereço 150 da memória, eu tenho ali o meu programa executando nesses 50 endereços. Era assim antigamente, os compiladores evoluíram nesse sentido e aí passaram peraí, não, agora o meu programa ele tem um início, que é por exemplo, eu comecei a executar no endereço 150, aí toda a alocação de memória que eu preciso, ela é a partir desse endereço 150 para frente, né? Essa aqui é a ideia. Bem, dessa forma, os programas puderam ser executados a partir de qualquer partição, né? Quando o programa é carregado, o loader calcula todos os endereços a partir da posição inicial onde o programa foi alocado. O programador hoje nem preocupa com isso. O programador hoje aloca a memória, cria as variáveis, aloca a memória dinamicamente, sem se preocupar com o endereço, né? O endereço físico da memória. Isso hoje o programador não preocupa com isso, né? Ainda bem, né? Porque programação já é difícil. Imagina você ter que preocupar com os endereços, né? E quem faz isso é o loader. O loader tem essa obrigação de fazer esse endereçamento dinâmico, de forma automática, né? Caso os programas A e B terminassem, o programa E poderia ser executado em qualquer uma das partições. Esse tipo de gerência de memória é denominado alocação particionada estática realocável, né? Então aqui você tem aqui, ó, partição C, partição A, partição B. Você tem um programa D e o programa E que pode ser alocado na partição A ou na B, porque ambos cabem esses programas. Isso é alocação particionada estática relocável, né? Beleza? Essa aqui é a ideia. Aqui essa figura aqui, tabela de alocações de partição. Você tem aqui, para manter o controle sobre quais partições estão alocadas, o sistema operacional, né, nesse módulo de gerenciamento de memória, mantém uma tabela com o endereço inicial de cada partição. Seu tamanho é a informação do seu uso, ou seja, se está livre ou não está livre, né, se está ocupada ou não está ocupada, para ele poder escolher qual que ele vai alocar, né? No esquema de alocação de memória, a proteção baseia-se em 2 registradores, que indicam o limite inferior e superior da partição. Então, você tem a partição, e aí essa partição ela tem um endereço inicial e final, que se o programa extrapolar o sistema operacional, interrompe a execução daquele programa e reporta um erro, né? Ele gera uma interrupção de software, porque aquele programa está acessando uma área indevida. Isso é muito comum quando você está programando, por exemplo, em C, que você vai alocando memória, por exemplo, criando um vetor, e você acessa posições do vetor que são posições que não foram criadas em tempo de compilação. Acontece que você dá um problema de segmentação aí, de acesso indevido à memória. Isso é comum, né? Então, eu estou só falando nessa figura aqui sobre isso. Tanto no sistema de alocação absoluta quanto no de alocação relocável, os programas normalmente não preenchem todas as partições, né, onde são carregados. Por exemplo, suponha que 3 programas, a gente vai exemplificar aqui, ó, CA
e E não ocupem integralmente espaço de partições onde estão alocados, né? O programa C aqui, de 1K, né, ele está na primeira partição com 2K, então ele tem um espaço aqui, né? Esse espaço não é utilizado, né? Aí eu tenho uma partição aqui de 3K, que o programa A, né, está alocado nela, e o programa A, ele tem 3K, que o exemplo ficou estranho aqui, né? Ah, não, aqui é as partições, né? Programa A, C e A e E está aqui, mas aí você tem as partições aqui, em que o programa não ocupa toda a partição, né? Nesse exemplo aqui, o C tem 1K, aqui nesse exemplo, o A deve ter 1K também, o programa E deve ter 2, 3Ks aqui, que não está ocupando toda a partição. Isso é um problema, a gente chama isso de fragmentação interna. A partição não é toda ocupada. Imagine você ter 100 processos e 100 processos alocados de tal forma que cada partição você não ocupe ela completamente. Isso pode gerar uma fragmentação interna, que a gente chama, né? Isso é um problema que precisa ser tratado nesse tipo de algoritmo de gerenciamento de memória, né? A alocação particionada estática, analisada anteriormente, deixou evidente a necessidade de uma nova forma de geração de memória, onde o problema de fragmentação interna fosse reduzido, né? Aí você tem a alocação particionada, agora dinâmica, né? Ou variável. Cada programa utiliza um espaço necessário, tornando-se essa sua partição. Então, o programa, ele tem lá um tamanho, né? Que é A, E, C e B. A tem 2K, E tem 3K, C 1K e B 4K, né? E aí você tem esse somatório aqui, dá 2, 3, 5, 10, né? Você tem 10 KB de espaço e eles vão sendo alocados sequencialmente aqui à medida que eles forem carregados, né, para execução. Então você não tem um particionamento estático, você tem um particionamento dinâmico. Aí com isso, você não tem mais a fragmentação interna, né? O problema da fragmentação interna está resolvido. Porém, nesse caso, existe um problema que é o seguinte, é a fragmentação externa, um tipo diferente de fragmentação começará a ocorrer. Essa fragmentação é a seguinte, você executou o D, né, o programa D que estava aqui, que ele tinha 4 bytes, ele terminou de executar, né? Aí você tem um programa C que está executando, e você tem aqui, esse de 3K era o programa E, que parou de executar. Então, entre o C e o A, você tem um espaço de 3 KB, e entre o sistema operacional e o programa C, você tem um espaço de 4 KB. Então, esse espaço aqui é a fragmentação externa, porque, por exemplo, se eu tiver um programa agora de 6 KB, eu não consigo alocar esse programa, porque eu tenho uma fragmentação. Aqui eu tenho 4 KB, e aqui eu tenho 3 KB, e aqui eu tenho 5 KB. Se esse programa de 6 KB fosse criado no início, sem ter essa ordem, esse programa ele seria alocado. E agora eu tenho aqui um 4, 3, 5, então eu tenho 4 mais 3, 7, eu tenho 12 KB de espaço e eu não consigo alocar, o programa não consegue executar. Esse é o problema da fragmentação externa. Existem duas soluções para o problema de fragmentação externa, né, que ele coloca aqui nesse capítulo. Bem interessante isso aqui. Na primeira solução, conforme os programas terminam, apenas os espaços livres adjacentes são reunidos, né? Então, quando o programa C aqui termina, que tem um K, aí você pode pegar esse programa aqui e realocar, né, 8 KB, liberando aqui o espaço. Nessa situação, você conseguiria encaixar aqui, na hora que o programa C terminasse, o programa D que tem 6 KB, ele caberia aqui, né? E a segunda solução para esse problema envolve a relocação de todas as partições, né? O que seria? O programa D estava aqui de 4 bytes, o E estava aqui em execução. Eles terminaram, aí ocorre uma relocação.
o programa C vai colar lá no sistema operacional e o programa A vai colar lá no C. E aí você tem 12 KB livre, né? Então essa é a relocação dinâmica que a gente chama. Relocação dinâmica vai resolver o problema de fragmentação externa, né? Essa que é a ideia. Estratégicas de alocação de partição, né? Sistemas operacionais implementam basicamente 3 estratégias para determinar em qual área livre um programa será carregado, né? Então, você tem aí, ó, nesse exemplo aqui, você tem a área livre 1, né, que está aqui com 4 KB, você tem a área livre 2, que aqui ele não colocou 5 KB, colocou aqui, mas cortou, e a área livre 3, 3 KB, né, livre aqui. Beleza, eu tenho que preencher essas áreas livres, isso faz parte do gerenciamento de memória, né? Ou eu posso fazer a relocação, colar o C aqui e o A aqui, mas isso tem custo, isso demora, né? Você tem que parar a execução do programa, realocar e mandar o processador alocar, pode ser que o sistema operacional fique lento, né? Ou eu posso usar uma estratégia, que é a primeira que ele está colocando aqui, que é o best fit. O que significa o best fit? É escolhida a partição em que um programa deixa o menor espaço sem utilização. Veja essa imagem aqui, explica o que é o best fit, né? Eu tenho um programa F que tem 1K e eu tenho aqui os espaços livres aqui, né? De 1K, 5K, 3K. Na hora que eu executar esse programa, né? Esse programa eu posso escolher o menor, né, que caiba esse programa sendo executado, né? Nesse caso aqui, ele escolheu aqui para essa situação o programa F foi para a área livre 3. Por que ele foi para a área livre 3? O programa F ele tem quanto? Ele tem 1K. Aqui o best fit aqui, né, nesse exemplo aqui, seria 1K aqui, eu colocaria na primeira, né, eu indicaria ele aqui na primeira execução aqui, porque é onde cabe ele. E aí o espaço livre vai ser de 0, então é o menor espaço livre, então eu alocaria ele aqui na primeira partição, porque aqui tem 1K disponível, né? Essa seria a escolha do programa. Aí você tem uma outra estratégia que é o que sobra mais espaço, né? Na estratégia worst fit, a escolha da partição é em que o programa deixa o maior espaço sem utilização, né? Então, por exemplo, o F entraria aqui nos 5 KB. Por que o F entraria aqui nos 5 KB? Porque sobraria 4 aqui. Então, ele não entraria no que tem um 1, mas eu teria aqui 4 bytes. Por quê? Mas essa é a melhor solução, sendo que ele cabe direitinho aqui no F? Nesse caso, não, né? Mas aí você tem que ver qual que é a técnica, a melhor técnica que vai ter maior desempenho. Por quê? Porque aqui eu estou escolhendo, está liberando 4 KB aqui para eu colocar outro programa. Então, nessa abordagem, é escolhida a partição em que um programa deixa um maior espaço sem utilização. E tem aquela first fit, né? O que é isso? É escolhida a primeira partição livre. Então, nesse exemplo aqui, ó, do programa F, eu vou alocar o programa F no primeiro espaço disponível aqui. Por quê? Porque ele é a primeira área livre. Então, eu não tenho que sair pesquisando e calculando as partições. Então, essa é uma outra estratégia, que é a first fit. Então, resumindo, eu tenho aqui a best fit. A best fit é aquela que eu vou desperdiçar menos espaço da área livre, né? Eu tenho a worst fit, é aquela que eu vou usar o maior espaço e colocar o meu processo lá, né? Mesmo ele sendo pequenininho. E a first fit é a primeira área livre que tiver. Então, essa que é a ideia aqui. 9.5, swapping. Mesmo com o aumento da eficiência e da multiprogramação, particularmente da gerência de memória, muitas vezes um programa não pode ser executado por falta de uma partição livre disponível. A técnica de swapping foi produzida para contornar esse problema. O que é o swapping, né? Tem um programa H, esse programa não cabe. Ele tem que executar, por quê? Porque na gerência de processos, que é um outro módulo do sistema operacional,
elegeu, né, o processo H para executar. Então, o sistema operacional tem que alocar memória, porque tem que estar na memória principal para o processo H alocar. Então, observe que o gerência de processador e a gerência de memória, elas conversam entre si. A gerência de memória é obrigada a alocar o programa H. Então, o que ela faz? Ela tira o B, faz o swap dele out e manda o B para o HD. E, com isso, você tem aqui uma área livre. Nesse caso, ele teve que fazer uma relocação dinâmica, porque o programa, o H... o H foi para o lugar do B, né? O H foi para o lugar do B, né? E o E aqui, e o programa G, faltou ele colocar aqui o programa G, né? Nesse exemplo aqui, porque o B foi lá para o... saiu, né? E aí, quando o programa G termina... agora eu entendi aqui, ó. Veja só. Vou repetir a explicação. Você tem um programa H que precisa ser executado. O programa A, B e E e o G está em execução. Então, o sistema operacional tem que tirar um deles. O sistema operacional selecionou aqui o B, jogou para o swap, jogou lá para o HD ou SSD da máquina, ou o próprio pendrive. Beleza. Liberou espaço, ele colocou o H em execução. Depois, o B vai ter que alocar. Suponha que nesse exemplo o programa G terminou a alocação. Aí você vai fazer um swap in, que é trazer o B do HD da máquina e colocar na área livre. Isso aqui é o swap. No Linux, você tem uma partição específica para isso. Então, ele cria lá o ext4, que é o sistema de arquivos dele, do Linux, coloca a raiz lá nesse ext4 e cria uma partição nova para ele. Essa aqui é a ideia por trás. Beleza? Então, tá. E aqui só para a gente finalizar, para você ter essa questão do swap, poder funcionar, né? Para que a técnica de swap seja implementada, é essencial que o sistema ofereça um loader, um carregador que implemente a relocação dinâmica de programas, né? Que a gente falou ali. O loader relocável que não oferece essa facilidade permite que um programa seja colocado em qualquer posição de memória. Porém, a realocação é apenas utilizada no momento do carregamento. No caso do swap, um programa pode sair e voltar diversas vezes para a memória, sendo necessária a realocação seja realizada pelo loader a cada carregamento. Então, a cada recarregamento, a cada carregamento de um programa que está lá no HD para a memória, você tem que fazer essa relocação dinâmica. A relocação dinâmica é realizada por meio de um registrador especial denominado registrador de relocação. Aqui ele está falando que você tem o registrador de relocação, que você tem um endereço da partição, né? E mais aqui o endereço de memória, que é o endereço de instrução. Então, isso forma o endereço da instrução, isso forma o endereço de memória. O endereço de memória, então, é a adição do endereço da partição com a instrução, né? Com o endereço da instrução que será executado. O conceito de swap permite maior compartilhamento da memória principal e, consequentemente, maior utilização dos recursos do sistema computacional. Todos os sistemas operacionais modernos utilizam o conceito de swap. Seu maior problema é o elevado custo de operações de swap in e swap out, né? Porque você está mexendo com a memória secundária, que é bastante lenta, né? Situações críticas, quando há pouca memória disponível, o sistema pode ficar quase que dedicado à execução de swap, deixando de realizar outras tarefas. Com a evolução dos sistemas operacionais, novos esquemas de gerenciamento passaram a incorporar a técnica de swapping como gerenciamento de memória virtual. Você pode encontrar mais informações sobre gerenciamento de memória virtual em 1, 2, 3. Ele dá essa referência aqui de gerenciamento de memória virtual, que é essa evolução do swap. Beleza? Então é isso, galerinha. Obrigado pelo interesse aqui na nossa aula. Até a nossa próxima aula.